Bom, eu vou ser bem sincera com vocês. E a pior parte pra mim é a parte de começar o vídeo. Porque eu nunca sei muito bem como é que começa. E eu não quero começar falando o tema do vídeo, porque literalmente tá no título. E aí é meio tosco eu vim aqui falar de novo. A gente vai falar por que a Disney não... por que a Disney deu certo. Lembrando que aqui que é uma análise que eu fiz de acordo com as minhas impressões sobre os filmes que eu assisti. Então eu não sou profissional nem em venda, nem em animação e nem nada relacionado pra eu vir aqui, sabe? Eu não sou especialista. Porém, eu acho que pra quem aí tá querendo escrever, talvez... Pra quem tá querendo escrever uma história ou criar um filme, né, de repente, não sei. Mas de qualquer forma eu listei então aqui 4 pontos, 4 tópicos. E eu vou desenvolver eles aqui nesse vídeo. São 4 partes então o vídeo. Só que... quando eu falo 4 partes, parece que vai ser um vídeo longo, né? Não, mas é um vídeo curto e vão ter 4 capítulos, como se fossem. E no final eu vou falar um pouco sobre um comentário que eu tenho a respeito, tá bom? Por que que... Então, antes de começar falando do porquê que a Disney deu certo, ou melhor, do porquê eu especulo que a Disney tenha dado certo, você aí que tá assistindo, pensa por si próprio. Por que que você acha que a Disney deu certo? A primeira coisa aqui que eu coloquei, e antes de falar, eu gostaria de comentar um pouco sobre... Tem vários tipos de história. Quando você está escrevendo um livro, você percebe que tem a história aqui, ou quando você está lendo um livro, melhor dizendo, ela se baseia muito mais no universo do que nos personagens. É lógico, sem os personagens a história não acontece. Mas em um livro você tem muito mais facilidade de, na hora que você está escrevendo, dar mais atenção para o universo e os personagens serem elementos que não deixam de ser importantes. São elementos muito importantes, sim. Mas o universo também tem um peso imenso naquilo. E não necessariamente aquela história... E aquela história ela pode optar por contar, por exemplo... Eu vou contar aqui a história de uma civilização. Sem necessariamente ter um personagem principal. Ter um grupo principal, sabe? E tudo que envolver os personagens... vão ser obrigatoriamente coisas externas, ou seja, o universo vai agir com os personagens, o universo daquele livro. Só que também tem outro tipo, que é o quê? É o tipo que o personagem tem a própria... nos dois tipos o personagem tem a própria jornada dele. Mas no segundo tipo é uma história muito mais voltada ao personagem e ao arco específico dele. Depende muito mais dele para acontecer do que propriamente do universo que age em cima dele. Então eu acho que a Disney, ela, por ser também, né, um audiovisual, no livro você consegue diferenciar muito bem. Mas em um filme é mais difícil, porque... Mentira, eu não sei se um filme é mais difícil, não. A Disney, ela opta, na maioria das vezes, das histórias dela, ela sempre opta pela segunda opção. E o que isso significa? O que isso significa que isso justifica do porquê que a Disney deu certo? Acontece que, quando ela foca muito nos personagens e na trama pessoal deles... ou seja, se um personagem ele tem problema de... Qual o problema? Ele tem problema de socialização. Aí no começo ele vai apresentar o problema dele, provavelmente vai colocar ele em situações que mostrem ele tendo esse problema, que deixem isso evidente, e depois no final, ou seja, ao longo, ele vai entrar em uma jornada e que essa jornada vai obrigar ele a enfrentar esse medo dele, e aí no final vai estar tudo praticamente resolvido. E o que isso implica? Implica que muitas pessoas se identificam com os problemas do personagem. É muito mais fácil você se identificar com o problema de um personagem do que de uma civilização, como se você fosse a rainha do negócio, sabe? E mesmo quando conta histórias de civilizações, que nem a gente tem a Frozen, é uma história que ela foca na relação da Elsa com a Anna. Não foca muito no Arendelle, no desenvolvimento econômico. É muito mais nisso, é muito mais na relação das duas. Isso traz uma empatia. Quem assiste se sente na pele dos personagens, sabe? E isso é inevitável. Em todos os filmes da Disney a gente tem uma empatia com... A gente cria, né, esse vínculo com o personagem, como se ele fosse a representação sua lá, ou então um amigo seu, sabe? Fora que os personagens, agora falando de uma aparência deles, eles são todos muito bonitinhos, eles são todos muito fofinhos e muito carismáticos. Até quando a Disney quer fazer um personagem que parece esquisito, né, que a Disney tem essa de querer colocar esquisitíssimos personagens e falar que eles são esquisitos, até quando é pra eles serem esquisitos, eles são bonitinhos e são fofinhos. Os personagens, então, eles são muito bem trabalhados.
Se a Disney faz vários personagens e todas as histórias elas têm que contar com um arco de um personagem muito bem construído, e as histórias elas focam muito nos personagens, ela faz isso muito bem feito. Mesmo copiando ela mesma em algumas situações, é bem feito o que ela faz. E é por isso que ela dá certo. Ela usa disso pra funcionar. O segundo tópico que é muito importante, que é o quê? As músicas. As músicas dos filmes da Disney são muito contagiantes. Todo mundo que fala da Disney praticamente lembra das músicas. Como a gente fala de Rei Leão sem lembrar do Ciclo Sem Fim. Ou então como a gente fala de... Agora eu esqueci. De Moana, por exemplo, sem lembrar daquela música lá, Ir Além. A Disney sempre vai estar muito relacionada às músicas. E as músicas, elas são feitas pra ficar na sua cabeça. E o mais importante, elas não são músicas específicas. Músicas que vão focar e vão servir só pra aquela ocasião, só pra aquele contexto. Se você tirar as músicas de contexto, mesmo assim elas ainda vão ter o contexto próprio, elas ainda vão fazer muito sentido. Tanto que se você reparar, não são músicas que vão ficar falando nomes de personagens toda hora, entendeu? É lógico, vai ter uma ou outra, vai falar em verso, outro vai falar. Só que não vai focar naquela região, não vai focar só naquilo e vai servir só pra aquilo. Vai ser uma música externa, internacional. Então isso daí é um poder muito grande, que além disso são músicas contagiantes e são músicas que de fácil identificação e de fácil aplicação em qualquer lugar, em qualquer ocasião que você quiser cantar elas vão fazer sentido. Até a música da Elsa, Livre Estou, faz sentido. E as músicas também são feitas pra ficar na sua cabeça. Você vai assistir o filme e você vai sair desse filme e você vai ter uma música que você vai gostar mais, e essa música você vai lembrar dela pelo resto da semana. E agora o terceiro ponto, por que a Disney deu certo? Por causa, gente, das histórias simples. As histórias da Disney não são complexas de você entender. Não é um negócio que, ai meu Deus, eu vou precisar ter um conhecimento muito grande e vou precisar me esforçar muito. Não, você senta ali, você assiste, basta só você ceder um pouco da sua atenção e você já consegue entender. E aquela história já é impactante. E aí a gente tem aqui duas questões. As histórias, elas são simples e fáceis de entender. E talvez elas sejam simples e fáceis de entender porque elas são muito perto, elas são próximas das coisas cotidianas. Que nem aquele exemplo lá que eu dei de um personagem que ele tem problemas de interação. Como é que a gente, sabe, poxa, às vezes até a gente já teve problema de interação, ou a gente conhece alguém que tem. Então é muito fácil de você se identificar com isso. Isso não é um mistério. Talvez as histórias, eu ainda não decidi, na verdade, se as histórias elas são simples e por isso elas são de fácil identificação, ou se elas são de fácil identificação e aí elas são simples, entendeu? Eu acho que fica entre um e outro e no final é os dois. Primeiro elas são simples e depois elas são fáceis de identificar, e também elas são fáceis de identificar e depois elas são simples. É uma mescla entre os dois. E não porque uma história é simples que ela é uma história ruim. Lógico, eu falo simples no quesito que a trama não é complicada, não é simples no sentido que não acontece nada, porque você vê que a Disney, ela traz filmes com grandes aventuras que nem tem lá Moana, aquele lá do Mogli, lá do Menino Lobo também, é um filme de aventura, vários filmes, entendeu? Vários filmes, tem muitas aventuras, e essas aventuras, elas colocam nelas questões complexas, mas elas usam, nossa, bati na mesa, mas elas explicam essas questões de uma forma muito simples. Aí agora a gente tem o quarto ponto, que na verdade é uma consequência de todos esses pontos, e que todos esses pontos têm isso, esses anteriores que eu falei, que é o que? A fácil identificação. Então são tramas e arcos que você se identifica. Até se você não se identificar, vai ter alguma parte, vai ter alguma ocasião que você vai falar: é isso. E a história, ela fala de coisas, as histórias dos personagens, elas tratam de coisas que ou você já viveu, ou você conhece alguém que viveu, ou você já pensou sobre. Agora a gente vem pro último ponto, que é o meu comentário. É inegável, né? Uma coisa que eu não podia deixar de falar. A Disney, ela é uma empresa muito grande, né? Ela compra vários, né? Ela compra a Fox lá, ela compra a Marvel, compra tudo. Então ela é muito poderosa, ela tem muito dinheiro. A principal coisa da Disney é os filmes, né? A gente fala de Disney, a gente lembra dos filmes. Mas eu acredito que
grande parte do lucro de toda a empresa da Disney não vem dos filmes, mas vem das outras coisas que os filmes trazem e que permitem que sejam produzidas. Por exemplo, mais do que ganhar dinheiro com os filmes, a Disney ganha dinheiro com os bonecos que eles vendem dos filmes, com as blusas, com os materiais escolares, que você vai comprar uma canetinha lá, tá a foto das princesas da Disney, com as músicas que eles colocam nas redes de música, com as parcerias que eles fazem, com patrocínios e, sabe? Com todas essas coisas que a Disney ela ganha dinheiro e que não é o filme. Eu acho que talvez essas coisas todas que eu falei dão mais dinheiro do que o que ela faz de verdade, que é o que? Ela faz filmes. E aí a gente tem outro ponto, que é o que? Eu não podia deixar de falar, que é a indústria. Que é você pegar um negócio e você já... Um negócio que a primeiro momento é uma arte, e você já pegar ela e já produzir um monte. Já produzir um monte de filmes daquele tipo. Já ver o que tá dando certo. E aí você faz várias sessões só porque tá dando certo, sabe? Você pega e faz um monte de filmes parecidos. Um monte disso você tira um monte de blusas, você tira um monte de bonecos. Capitalismo. Sabe? Eu não acho que isso seja muito legal. Esse negócio de você ficar só produzindo por produzir, a produção por ela mesma, principalmente quando se trata de alguma coisa artística, né? Filme. Aí no filme não só entra filme, mas também entra tudo. Os designs, as vozes, os atores, entra o roteiro, entra a escrita, entra tudo. Você fazer isso com o único propósito de agradar um público, e você fazer isso não do jeito que você pensou em fazer, mas do jeito que vai agradar quem vai assistir o seu filme. E que quando você escreve um livro e quando você faz alguma coisa que vai precisar ir para as outras pessoas, sempre é aconselhável que antes de você fazer, você entenda o público pelo qual você está escrevendo. E aí você acaba escrevendo mais de acordo com os moldes do que dá certo, do que de acordo com o que você pensou, entendeu? E a Disney faz isso, né, gente? Faz isso. E isso, embora eu não ache muito legal, a Disney faz isso muito bem das duas formas. Ela faz isso muito bem, ou seja, ela sabe muito bem ver o que tá dando e pegar isso e transformar em história e divulgar. Ela sabe fazer essa parte comercial muito bem, mas ela também faz muito bem os produtos. Então, você nunca vai ver um copo da Disney que seja de uma qualidade ruim, ou uma caneca que seja feia. Se ela é feia, se ela tem uma qualidade esquisita, pode ter certeza então que não foi a Disney que produziu, mas foi alguém que pegou a ideia e colocou. Quando você pega as coisas, um filme da Disney, nenhum filme da Disney é mal feito, as animações são bonitas, as músicas são legais, tudo é bem feito, a história é bem contada, não é aquela história cheia de furo, que mal feita, que tá cheio de remendo, sabe? Não é. As animações são detalhadas e os personagens são bem construídos. Por isso, a Disney faz isso tudo muito bem. Embora produzindo em massa, ela produz em massa muito bem, nos dois sentidos. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.